Bom dia a todos. É com grande satisfação que nós vamos dar início a mais uma sessão da nossa Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O meu nome é Luiz Eduardo Rode, eu estou aqui com um grupo seleto de colegas professores e a gente vai discutir tópicos relacionados a novas tecnologias dentro do cenário da medicina. Essa aqui é uma sessão modificada, melhorada, que nós tivemos durante o Congresso Gaúcho de Educação Médica, onde a gente discutiu esses tópicos e eu achei tão interessante, propus para a professora Patrícia que a gente pudesse avançar nessa discussão. Para contextualizar a nossa discussão aqui, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, é um slide só. Nosso tema aqui vai transitar entre ciência, novas tecnologias, medicina, ensino. Eu não vou apresentar formalmente os nossos professores, basta dizer que são todos professores da nossa faculdade de medicina, têm ampla experiência no tópico que eles vão falar. A gente vai falar de telemedicina, de POCos na semiologia, vamos falar de chat GPT e a professora Andréia depois vai falar um pouquinho de estratégias de como implementar essas novas tecnologias dentro do ensino. Eu acho que tem, quando a gente fala em tecnologias, em ensino e medicina, a gente tem um símbolo na medicina que a gente carrega muito, e que eu comentei na nossa outra sessão, que é este símbolo aqui. Se vocês não estão reconhecendo, esse aqui é o estetoscópio. O estetoscópio de Laennec, ele foi, a primeira versão dele, ele já tem 200 anos. E a gente persiste com essa tecnologia 200 anos depois. É uma pequena variação, mas o conceito é o mesmo. A gente tenta com o tum-tá, 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 dizer qual é a doença que o paciente tem. Às vezes faz tum-tá-tá, tum-tá-tá, e com isso a gente quer fazer ilações enormes de uma transmissão de um som que vem do coração para tentar entender a doença que o paciente tem. E a gente repete isso, não só repete, faz, mas ensina isso ainda na nossa faculdade de medicina. E a pergunta que eu tenho para todos nós, né, e eu não sou diferente disso, não sei se dá para ver aqui, mas esse é o meu estetoscópio, está ali o nome, Luiz Rode. A pergunta que eu tenho eu queria que vocês respondessem para mim, está na hora de eu aposentar o meu estetoscópio? Será que a gente não tem que repensar realmente isso? Cada um de vocês que vai fazer a apresentação, eu queria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta. Uma vez dito isso, a gente já vai passar, então, para o nosso primeiro palestrante, que é o Carlos Aita Schmitz, que vai nos falar de telemedicina. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Obrigado, Luiz, pelo convite, pela oportunidade. Vamos, então, começar falando de telemedicina e eu vou citar brevemente também os assuntos que os outros colegas vão estar falando aí. Bom, vamos começar pela apropriação tecnológica pela saúde, né? Há um consenso, né, que telesaúde é a interposição de tecnologia entre dois ou mais pontos para a realização de ações à distância. Mas há um grande dissenso quanto à proliferação de teletermos, que muitos teletermos, né, que às vezes mais atrapalham do que ajudam, tanto que vários grandes autores já começam a discutir isso, né, e é uma linha que também nós adotamos no Telesaúde RS. Nós não precisamos de uma nova saúde, nem uma nova ciência, nem uma nova medicina, né, nós usamos a nominata normal das ações de saúde que já estão muito sedimentadas, tanto técnica como eticamente. Então, na verdade, né, muito mais que telesaúde, nós temos a proteção tecnológica pela saúde que vem acontecendo desde que
surgiram as primeiras tecnologias de informação e comunicação, já usando eletricidade. Então, à medida que foram inventadas, né, telégrafo, telefone, rádio, fax e televisão já foram sendo, logo que foram inventados, sendo utilizados para discussão de casos clínicos e consulta remota, né, ao longo dessas primeiras décadas, esses primeiros 100 anos mostrados aí. A coisa começa a aumentar de velocidade com as necessidades militares e aeroespaciais da década de 70 e a consolidação da internet na década de 90, que causa um boom, né, de experiências, publicações, há um salto no PubMed, inclusive, a respeito disso, as coisas começam a aumentar também muito de velocidade pelo marco, né, no início do milênio, da criação e proliferação dos dispositivos móveis, dos smartphones, da internet das coisas, o conceito da saúde conectada, e tudo vai ficando cada vez mais rápido, né, a partir de 2015 já temos aplicações, autorização, né, para aplicações em saúde utilizando computação em nuvem, a inteligência artificial cada vez mais sendo utilizada, os conceitos de Big Data e agora, nos últimos tempos, a gente está se apropriando também de uma ferramenta, né, de uma tecnologia do mercado eletrônico, das moedas eletrônicas. Ou seja, para quem anda distraído por aí, o que era futuro já passou um bom tempo, né? E isso não acontece numa universidade distante de um país distante, né? Nós temos várias experiências aqui no nosso núcleo. Em 2007 começamos com consultorias simples por texto. Em 2013 já estávamos dando consultoria telefônica para toda a APS brasileira, e em 2017, né, uma década depois do início das atividades, iniciamos, né, atendimentos oftalmológicos através de presença simulada. Então, nossos números são, digamos, impressionantes, né, são centenas de milhares de teleconsultorias com taxas de evitação de encaminhamento para outros níveis, em torno de 75%, quase 1 milhão de ações de regulação baseada apoiando, né, o complexo regulador estadual, baseadas nos protocolos desenvolvidos pela nossa equipe de teleconsultoria, derrubando tempo e tamanho de filas de espera, mais de 50 mil, né, avaliações oftalmológicas no estado, mais um bom tanto aí, 30 mil consultas remotas durante a pandemia, cobrimos toda a demanda do Rio Grande do Sul para espirometrias e temos aí quase 25 mil laudos de dermato e estomatologia. Temos uma equipe de TI que desenvolve várias das ferramentas que nós utilizamos, algumas já foram inclusive utilizadas pelo Ministério da Saúde, pelo país inteiro. Em termos de cursos, nós já temos 85 mil pessoas certificadas, os nossos mais de 40 cursos. Também temos uma produção enorme de pequenas monografias, né, as perguntas da semana, que tem já 3 milhões de visualizações. A gente já deixou muito influencer aí na poeira, né? Auxiliamos nas questões de judicialização do SUS, na assistência farmacêutica, e temos aí, trabalhamos fortemente baseados em evidências, com um time forte também de pesquisa. Então, desse patamar, né, nós vamos começar falando das novas tecnologias em saúde, usando como linha de raciocínio a questão dos dados, né? Então, vamos falar do conceito de Big Data, utilizando 3 dos seus Vs, né? Ou seja, é um grande volume de dados produzidos a grande velocidade, com uma grande variação, né, do tipo, da estrutura e das bases desses dados. Se nós pensarmos a menor parcela do Big Data, que são os dados estruturados, né, aqueles que têm os campos bonitinhos, bem definidos, nós já temos um manancial de dados nos mais de 50 sistemas de informação em saúde que são utilizados há várias décadas no país, e tudo isso é correlacionável com todas as bases sociodemográficas que nós temos desenvolvidas por vários institutos, também, além de também serem correlacionáveis com as bases de dados, né, de vários outros setores, né, de forma intersetorial com a saúde. E a partir de 2010 abandonamos os dados agregados de atendimento do SEAD e passamos a ter registro de atendimentos de forma individualizada através do ESUS, que já está presente em mais de 70% das nossas, em torno de 50 mil unidades básicas de saúde no país. Isso tudo, né, todas essas bases de dados são organizadas dentro do nosso modelo de registro eletrônico em saúde, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que segue uma robusta
definição de interoperabilidade desde 2011, vem evoluindo de 2010, 2011 para cá, e isso nos permite, por exemplo, participar de coisas como o estudo global de cargas de doenças, onde o nosso tabnet, né, é compartilhado aí com os tabnets de mais de 200 países, né, são milhares de bases de dados que com bilhões de registros capazes de produzir estatísticas e dados comparativos. Aí vocês veem a carga de doença comparada entre Estados Unidos, Brasil e Moçambique, né? E também podemos comparar aí, países, uma comparação entre países, vemos o Brasil aí, no passar das décadas, nos últimos 30 anos, a evolução epidemiológica no Brasil, entre várias outras coisas, né, que a interoperabilidade de dados estruturados permite. Ah, avançando um pouco mais e entrando um pouquinho no assunto que o Thiago vai falar, né, a internet das coisas médicas, então se vamos falar da internet das coisas, a gente já avança mais no volume, na velocidade, na variabilidade dos dados, pois hoje já existem muitos dispositivos vestíveis, deglutíveis e injetáveis, vários desenvolvidos já aqui no Brasil também, o que aumenta muito, né, entrando um pouco aí na pergunta do Luiz quanto ao estetoscópio, depois eu vou falar ainda mais sobre isso no final, Luiz, mas já temos, né, aqui também entra o assunto do Thiago, né, do POX, muitos devices, né, e muitos sensores nos nossos smartphones que nos permitem, né, fazer diversas interações com o paciente nas consultas remotas. Dentro da parte do Natan, né, falando então de inteligência artificial, mais um nível, né, de volume, velocidade, variabilidade de dados, né? Se pegarmos como exemplo o sistema de saúde inglês, o Babylon, interagindo, né, uma inteligência artificial que interage por meio de chat, já consegue fazer triagem de pacientes melhor do que médicos e enfermeiros, né? E, como eu disse, não tão longe daqui, né, isso não é uma coisa distante, durante a pandemia, o TeleSUS funcionou durante 50 dias, através também de uma inteligência artificial, conseguiu triar em 50 dias mais de 1 milhão de casos por dia, né, são 63 milhões de pessoas que foram sendo sistematicamente triadas, de forma que só 1,3 milhões desses 63 precisaram de atendimento humano, né, também à distância. Dessas, só 234 mil tiveram alguma piora e só 82 mil tiveram que se mobilizar durante esse período de pandemia, o que protegeu, com certeza, muito paciente, muito profissional de saúde. Em termos de atendimento no ponto de cuidado, né, já é possível, através de inteligência artificial, analisar a gota de sangue para fazer citometria com o smartphone, além de reconhecimento de micro-organismos, já está em desenvolvimento, assim como se mede temperatura sem tocar nas pessoas, nós já vamos poder logo fazer a avaliação da pressão arterial por videopletismografia sem tocar na pessoa também, espirometria cada vez mais avançando. Olha aí, Luiz, o estetoscópio, né, já está cada vez mais avançada e com um aplicativo de inteligência artificial que já analisa e critica os sons cardíacos, respiratórios e abdominais. O osciloscópio e o acelerômetro também já estão sendo utilizados para orientar o paciente a pressionar o seu próprio abdômen de forma que a gente consiga fazer de forma efetiva diagnóstico de apendicite à distância. Né? E aí chegamos, eu estou acelerando agora porque eu quero responder a pergunta do Luiz, né, na maior parte da apresentação. Blockchain, né, vem aí do mercado eletrônico para, já está dentro do nosso registro eletrônico em saúde brasileiro para dar segurança e rastreabilidade. Né? Ela vem, então, aumentando ainda mais o volume, a variedade e a velocidade, e ainda acrescentando mais 3 vezes, né, de autenticidade, de veracidade e de valor às informações que estão sendo transitadas através de uma rede descentralizada, né, de computadores, distribuída, né, ou seja, não tem como quebrar isso, são milhares de computadores, materializando, né, uma autoridade cartorial, impessoal, descentralizada, imparcial e incorruptível, que consegue, através de vários atributos, né, dar até mesmo para... Imagine vocês comprando um chiclete no boteco da esquina e tendo lá um oficial de cartório, né, atestando o reconhecimento da sua assinatura pela verdadeira, ali, em tempo real. Né. Isso permite coisas, entre muitas outras coisas, né, como auditoria em tempo real, onde a gente consegue dizer qual profissional está fazendo o que com qual paciente, aonde, gastando quanto de tempo e quanto e quais insumos estão sendo utilizados. Além de tudo isso, essa tecnologia
que é utilizado para estudos multicêntricos, né, com total com confidencialidade dos dados, e também, né, isso é muito interessante para os conselhos de medicina, fazer credenciamento e licenciamento profissional. Contratos inteligentes são programáveis por blockchain, né, permitindo que um paciente, por exemplo, consiga gerenciar de múltiplas formas o seu consentimento de acesso de dados. Nós conseguimos programar, hoje em dia, a LGPD dentro de um sistema. Já existe muita produção científica, né? Se nós vamos pegar só o PubMed, a quantidade de trabalhos mostrando, né, que blockchain pode ser utilizado para resolver a maioria dos desafios necessários para a plena implementação dos registros eletrônicos em saúde, que é um conceito, né, que a gente, registro eletrônico, poderia ficar também uma tarde aqui, um dia inteiro falando sobre isso. Mas vamos lá. Consulta presencial versus remoto. Vamos falar do café com leite, do feijão com arroz, do nosso dia a dia, como é que a gente atende os nossos pacientes, como é que nós ensinamos os nossos alunos a fazer esses atendimentos. Se vocês me perguntar, Luiz, eu pessoalmente prefiro fazer uma consulta presencial. Prefiro usar o meu estetoscópio, né, e não um estetoscópio eletrônico. Prefiro estar frente a frente, cara a cara com os pacientes, né? E por que isso? Bom, tem algumas questões básicas, né? Eu sou um imigrante digital, eu nasci antes da consolidação da internet, comprei meu primeiro smartphone depois dos 40 anos de idade. Por que que eu vou querer usar um método que me é desconfortável, que eu não domino completamente, né? Tá bem, eu não tenho dúvidas quanto. Uau, 3 minutos, desculpe. Eu não tenho dúvidas quanto à segurança e efetividade disso, senão eu não seria um dos autores, né, do grupo que escreveu o primeiro livro de consulta remota aqui no Brasil. E também produzimos, né, um embasamento junto com outros grupos do país que possibilitaram o Brasil ter hoje uma das melhores e mais avançadas legislações de telesaúde. Nós ficamos próximos aí da Austrália e resolvemos, inclusive, né, aquela polêmica idiota que a gente tinha da primeira consulta. Então, para que fazer consulta remota se eu prefiro a presencial? Se nós considerarmos a fluência digital que nós, pessoas médias, medianas, né, temos hoje, e a nossa fluência digital e o nosso acesso digital, a única vantagem de fazer uma consulta remota, a única mesma, é o deslocamento. Só isso. Nada mais, gente. É isso mesmo, acabou aí. Tirando talvez o fato de a gente poder atender de bermuda e chinelo, só o cancelamento de deslocamento é a grande vantagem da consulta presencial. Se nós formos pensar aí o deslocamento para acessar, né, serviços cardiológicos de nível terciário no Brasil, bom, aí já começa a fazer diferença, né, se nós considerarmos que 60% dos nossos médicos moram perto de só 30% da nossa população, a nossa razão capital anterior é de quase 4, é terrível, isso piora muito entre as regiões, entre os estados, ainda tem a disparidade de quase 3, né, na razão privado-pública. Então, de cara, eu já consigo, né, cancelando o deslocamento, melhorar a dificuldade de provimento profissional. Além disso, eu cancelo o tempo, o custo e o risco do deslocamento, né? Essas quase 4 coisas juntas aí já aumentam enormemente o acesso. E também, cancelando o tempo e o deslocamento, eu consigo equalizar melhor as agendas, né, paciente profissional, e também consigo, né, diminuir os problemas por causa da limitação de mobilidade de algumas pessoas, melhorando a acessibilidade. Não para aí, né? Temos a pegada do carbono, pode parecer alguma coisa simples, mas o professor Pierre aí demonstrou que só nas mais de 50 mil consultas remotas realizadas pelo Clínicas em 2020, nós eliminamos 4 milhões de quilômetros de deslocamento, o que significa 1 tonelada a menos de CO2 que foi dispensada, né, na nossa atmosfera. Então, claro que tem vários outros fatores que definem se nós vamos fazer uma remota ou uma presencial, passando principalmente pelo crivo do profissional de saúde, por questões do paciente, por questões de infraestrutura tecnológica. Também daria para ficar, né, não daria nem para ficar uma tarde falando disso, né, o nosso perfil aí de exclusão digital, para aqueles que questionam, né, que isso poderia atrapalhar tudo, não, né, nós somos, inclusive, muito parecidos aos Estados Unidos, tanto quanto ao acesso, quanto ao perfil de excluídos. Isso, assim como a tecnologia, como já diria os titãs, miséria é miséria em qualquer canto, né, os nossos excluídos são muito parecidos. A gente usa, né, não uma tarde, não um dia, mas 60 horas no semestre, numa disciplina eletiva, né, que já está correndo aí na FAMED desde 2021, com várias atividades
teórico, práticas tanto presenciais quanto virtuais, né? Temos um conteúdo programático bastante pragmático, né? Onde já trabalhamos bastante profundamente essa questão com os nossos alunos. E claro, algumas coisas ainda são futuro, né? Mas estão em desenvolvimento aí dispositivos ápticos para que a gente possa simular toque, pressão, temperatura à distância, de forma que daqui a pouco nós teremos, né, sistemas de saúde, redes de atenção à saúde realmente centrado nas pessoas, permeadas por tecnologia, capaz de fazer uma regulação realmente equânime, né, através de um registro unívoco das pessoas, permitindo aí relações multipresenciais, multitemporais, em multiníveis também de atendimento, né, com muitas possibilidades, né, fortalecendo os atributos da atenção primária, os princípios do SUS, e minimizando os problemas do dilema de Oregon. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Sempre muito estimulante ver a tua apresentação e teu entusiasmo com o tópico. A gente pode ter, tomara que a gente tenha uns minutinhos para discutir depois. Eu já passo a palavra para o Tiago para ver se ele compartilha de todo esse entusiasmo sobre uma tecnologia muito específica num cenário muito específico, né? Que é o Point of Care Ultrasound para uso na semiologia. Tiago, com a palavra. Está compartilhando? Ótimo. Teu microfone está fechado, Tiago. Tiago, teu microfone está fechado. Pois não. Bom dia a todos. É um prazer estar compartilhando essa mesa com todos vocês. Obrigado, Rodi, mais uma vez pelo convite para falar sobre esse tema tão importante que que certamente está na pauta, né, da medicina e do ensino médico, sobretudo, né? Então, a gente vai falar sobre POCUS. Eu tenho, enfim, tem algum conteúdo sobre POCUS, mas acho mais importante, certamente, é tentar responder essa pergunta que o Rodi fez, que é muito interessante, provocadora, no bom sentido, né? E a gente poder conversar depois no final sobre para onde que o conhecimento está nos levando, né? Então, eu vou apresentar algumas coisas do POCUS, mas certamente o mais importante é a reflexão, digamos, epistemológica sobre o que esse conteúdo, sobre o que esse conhecimento, para onde que ele vai nos levar e como a gente pode usá-lo de uma maneira que traga benefícios, né, para a saúde, ao fim e ao cabo, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o POCUS, né? O POCUS é um exame que é um protocolo de exame, é um termo muito inclusivo, como a gente vai ver. Na verdade, o método de exame é ecografia, né? Ultrassonografia. Ele é muito conhecido já, mas a gente vai falar um pouco sobre ele. O POCUS me remete aos anos 90, quando eu fui estudante de medicina, em que se falava muito, né, que um dia o ultrassom vai fazer parte do exame físico. Isso era muito falado. Um dia o ultrassom vai fazer parte do exame físico. Esse dia chegou, né? Essa é a época que a gente vive hoje, né? Então, vamos falar um pouco sobre o POCUS no ensino de semiologia, né, o quanto o POCUS pode acrescentar no ensino, mas o quanto também ele pode tirar de tempo do ensino de semiologia. Essa é uma preocupação que eu tenho. Então, se o POCUS talvez não tenha que ser ensinado num momento separado da semiologia, essa é uma reflexão muito importante, né? E vamos falar um pouco sobre as evidências, que evidências existem sobre o POCUS, né? Esse é um tema fundamental também para nossas discussões. Tem a questão do POCUS em locais remotos. A gente pode aprender a usar a técnica, usar a ecografia para resolver os casos à beira do leito. Mas, dependendo da disponibilidade desse exame, os alunos vão aprender e depois não vão ter como usar, por exemplo, né? Quais são os usos do POCUS? Como é que é a documentação do POCUS? Isso é importante para quem faz imagem. A documentação do exame, da imagem em si e do relatório é algo muito caro para nós, né? Porque senão se perde. Um exame que eu faço hoje, uma tomografia de tórax que a gente vê hoje, se eu não tenho as imagens, se eu não tenho o relatório disso, se o paciente vier fazer o exame daqui 3 meses de novo, eu estou partindo sempre do zero, né? Isso é muito importante. Se eu não puder acessar uma imagem anterior e um relatório de uma imagem anterior, né, a gente fica muito limitado na nossa avaliação.
A questão, então, que tem a ver com a pergunta do Rode, né? Olhos, mãos e ouvidos versus o POCUS, né? O que será que é melhor? Ou será que são complementares? E aí a gente fica naquela questão do correio e o e-mail, né? Resistir ao POCUS, será que não é como resistir ao e-mail, quando o e-mail estava surgindo? Não, eu gosto mais de mandar cá. A carta é mais bonito, porque a gente escreve com a nossa letra, a gente, né? Bom, o tempo nos mostrou que o e-mail é absolutamente superior ao correio, ainda que o correio tenha o seu papel até hoje, né? Mas o correio trouxe muitos benefícios de comunicação, inegavelmente. E a importância, quando se fala sobre POCUS, é entender que o POCUS é ecografia, e a ecografia tem uma técnica de exame, tem conhecimentos físicos envolvidos, e que não é simplesmente pegar um estetoscópio e colocar no corpo do paciente, em contato com o corpo do paciente, e sair fazendo o exame. Tem conhecimentos prévios, até de história, de onde veio o ultrassom, como é que se maneja um aparelho de ultrassom, como é que se liga e se desliga com segurança, de onde vem aquela imagem, como é formada aquela imagem, né? Isso tudo é muito importante. Bom, o POCUS aqui, né, a gente tem essa... mostrando só que ele está absolutamente dentro da pauta da produção científica, né? Numa rápida busca no PubMed, a gente tem em 2007 duas publicações sobre POCUS, no ano passado 628, né? Então, está na pauta, né? E publicações muito importantes, né? De revistas de altíssima reputação, como a gente tem aqui o New England, né? Então tem uma grande revisão sobre point of care, né? E aí o que é então o point of care, né? O point of care ele é definido como a aquisição, a interpretação e a imediata integração clínica da ultrassonografia realizada pelo médico assistente à beira do leito. Aqui é um conceito importante, que depois a gente vai ver que até então a ecografia ela tinha um caráter mais consultivo. Quem realizava a ecografia é o médico que não está assistindo diretamente o paciente, era o radiologista na sua sala de exame. Né? O point of care leva a ecografia para a beira do leito, né? E ela é realizada para responder uma pergunta ali que está sendo feita naquele momento do atendimento. Ele é um termo inclusivo, então ele não é limitado a uma especialidade. Quase todas as especialidades se beneficiam do POCUS. Não é limitado a protocolos ou órgãos examinados. Então, sim, pode ter um protocolo para cada órgão, para cada situação clínica, né? Um termo muito inclusivo. E ele é utilizado também das mais diferentes maneiras, para rastreamento, para diagnóstico, para orientação de procedimentos, né, invasivos e para monitoramento de uma doença já conhecida. Então, aqui, o POCUS, né, o aparelho, normalmente é um aparelho portátil, porque é importante isso, que o aparelho possa ser levado, né, de um leito para outro com facilidade, o aparelho aqui colocado no paciente. Então, esse aqui é um aparelho padrão de POCUS. Lembrando que o POCUS hoje, com o avanço da tecnologia, é possível conectar por Bluetooth um transdutor num aparelho celular e fazer o celular tomar o papel de tela, né? E o transdutor ligado por o probe, né, ligado por Bluetooth, sendo passado no paciente e a gente vendo a imagem aqui na tela, na mão, no celular, né? Então, isso não é nada futurístico, é absolutamente possível nos dias de hoje já. Então, com isso, o ultrassom, assim, eles têm o POCUS, que é esse ultrassom feito na beira do leito, pelo médico assistente, e a gente segue tendo aquela ultrassonografia consultiva, né? Então, que é a ultrassonografia realizada pelo médico que não assiste diretamente o paciente, que é solicitada, então, pelo médico assistente para esclarecer alguma situação clínica do paciente. Bom, algumas publicações, né? Então, a gente tem... eu destaquei alguns pontos, assim, por exemplo, nessa publicação aqui de 2020, né? Que o POCUS mostra assim, a potencial habilidade do POCUS para aumentar as habilidades no exame físico, né, em exames, em estudantes do último ano. Então, assim, tem evidências de que o POCUS pode ajudar mesmo na melhoria do exame físico, não que substitua, mas que melhore a habilidade do estudante para examinar o paciente. Tem sólidas evidências, né, do POCUS tradicional, isso, né?
Os generalistas podem, com segurança, usar o POCUS, né, para ajudar o diagnóstico e melhorar o cuidado dos pacientes. Alguns artigos se trazem assim, que o POCUS que se recomenda uma melhor, um uso mais baseado em evidência, um estudo maior das evidências do POCUS, né? Porque né, para evitar de cair naquele encantamento da novidade, que a gente vai falar um pouco depois também, né? Então tem que ter mais. Isso é importante. O POCUS ainda carece de evidências de quando ele de fato melhora o atendimento aos pacientes, né? Aqui alguns que sugere, por exemplo, que ainda no contexto de exames vasculares, o ideal ainda seria fazer em laboratórios especializados em exame vascular, enfim, né? E o POCUS deve ser implementado com segurança apropriada. Então, tem várias publicações sobre isso. O POCUS é melhor? O POCUS é um teste, um exame médico, ou é só um exame físico melhorado? São perguntas interessantes, né? Nos Estados Unidos, 57% das escolas médicas têm POCUS no seu currículo. Esse é um dado muito importante, ver como o POCUS está com uso disseminado, né? O POCUS confirma, nesse mesmo artigo do New England, confirma suspeita clínica em até 50% dos casos, né? E embasa a mudança no diagnóstico inicial em 23% dos casos. São dados importantes que embasam o uso do POCUS, né? Esse aqui, eu acho que isso aqui vale muito para a nossa discussão, né? Esse aqui é um modelo de implementação do POCUS, mais do que do POCUS, da ultrassonografia, né, na Universidade de Indiana. Então, eu acho muito interessante, né? Uma inserção longitudinal ao longo de 4 anos, começando lá na anatomia, né, e depois partindo para questões integradas com fisiologia, com orientação de procedimentos, de acesso endovenoso e com aplicações clínicas também. Então, esse artigo tem toda a descrição dessa implementação, que é muito interessante. Na FAMED, hoje, como é que nós estamos, como é que é ensinado o ultrassom hoje na FAMED? Pelo menos de uma maneira sistemática. Claro que tem nas equipes, na beira do leito, existe, né, um ensino de ecografia, mas de uma maneira sistemática, a partir do quinto semestre, os pacientes têm uma disciplina opcional de radiologia. Né? Ela ainda é acessível só para 20 alunos por semestre, uma disciplina opcional, na qual os alunos têm uma introdução ao ultrassom, a física do ultrassom, e realizam atividades práticas de ultrassom, né? Tanto de ultrassom normal como de casos alterados. No 8º semestre, na disciplina de trauma, os pacientes, os alunos estudam e têm atividade prática sobre o protocolo FAST, que é o protocolo de ultrassonografia no trauma, né? E no internato de cirurgia, inclusive por coincidência começamos ontem, foi a primeira aula, né? Os doutorandos, então, que estão no 11º ou 12º semestre, têm também uma atividade prática de ultrassom abdominal. Todas as atividades práticas são realizadas no centro de simulação da URSS, do HCPA, lá no bloco C do Clínicas, né? Em que esse aqui é um aparelho, chama-se VMedics, esse aparelho. Esse aqui é um boneco com transdutor, é um aparelho, assim, para graduação, eu diria, ele é espetacular, é excelente para usar com os alunos de graduação, né? Por outro lado, eu sempre, quando a gente fala em tecnologias, eu acho que a gente tem que implementá-las e tem que acolhê-las, mas eu tenho uma preocupação muito importante, que eu já me manifestei no nosso último encontro, que é o quanto essa tecnologia, de fato, ela acrescenta e o quanto ela não pode prejudicar algo que é muito importante no atendimento dos pacientes. Né? Então, as doenças, elas têm características, né, que elas distinguem uma das outras, né, que são as pistas para o diagnóstico. Então, quando a gente está na estrada, né, que nos leva até o diagnóstico, a gente está conhecendo o paciente aqui, tem uma estrada que nos leva ao diagnóstico. Então, a gente tem, por exemplo, hipóteses, né, e ao longo da nossa avaliação com a anamnese, exame físico e exames complementares, onde se encontra a ultrassonografia, a gente vai deixando uma hipótese de lado, outra hipótese de lado, até que a gente fica com o menor número possível de hipóteses, ou até com uma só, que é o diagnóstico final do paciente. Nessa busca, a gente usa tudo que a gente conhece, né? Como a gente falou. E aí, a ultrassonografia, ela é
ela é um desses elementos. Ela não é o centro de tudo. E eu digo, nunca vai ser. Nunca vai ser o centro de tudo. Né? Os relatos, na anamnese, os relatos da vida do paciente que podem ser relevantes, isso é insubstituível, até agora, pelo menos. Né? O exame físico importante, né? A inspeção, palpação, percussão, auscultos, odores que o paciente exala, continuam sendo muito importantes. Então, assim, ó, isso é do De Gaulle, então, um excelente livro de semiologia, né? Exames de imagem realizados fora do contexto clínico trazem resultados de valor questionável. E isso eu vejo na minha prática clínica diária, né? Exames de imagem realizados fora do contexto clínico trazem resultados de valor questionável. A interpretação de exame de imagem pode ser equivocada sem a informação clínica colhida na anamnese de exame físico. Isso é muito importante. Vocês vão onde eu quero chegar. O paciente, tem essa questão, o paciente, uma vez eu fiz um exercício com os alunos, que é de ouvir os pacientes e saber o que os pacientes esperam do seu médico. E o que mais aparece é que os pacientes esperam que serem ouvidos pelo seu médico. Então, o paciente pode deixar de confiar no médico que não valoriza a sua história, que não realiza seu exame físico, que não tem algum contato com o paciente. Obrigado. Os exames de imagem são interpretados à luz do contexto clínico. Que pergunta deve ser respondida, né? O exame de imagem serve para responder uma pergunta. Então, isso aqui é o que eu me impressiona muito na minha prática. Eu não conheço o paciente, veio um médico conversar comigo. Eu não conheço o paciente, mas já queria ir vendo a imagem. Isso é corriqueiro. Não, isso é má prática, né? Então, tem essa coincidência do Ocus Pocus, né? Eu fui procurar o Pocus no Cambridge, no dicionário de inglês Cambridge, truques usados para enganar, ou palavras usadas para esconder o que está acontecendo. E o exemplo que ele usa da semântica é como tantos acadêmicos ele se esconde atrás de um monte de truques insondáveis. Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente trata o paciente e não a imagem do paciente. Eu não me canso de dizer isso. Acho isso muito importante. Aqui um dado sobre as ecografias, a despeito de todos os POCs que são feitos no Hospital de Clínicas, o número de ecografias consultivas não diminuiu, então a gente tem que entender onde que esse POC está inserido, onde ele está ajudando de fato o paciente. Aquela velha questão, será que a gente vai migrar daqui desse modelo de médico para esse modelo de médico, né, que substitui o estetoscópio pelo ultrassom portátil, né? E rápidas mensagens. O POCUS deve ser incluído no ensino médico, juntamente com conhecimentos técnicos de ultrassom, porém sem diminuir o tempo de ensino de anamnese e exame físico. Minha opinião sobre isso. Como evoluir? Isso é um debate que a gente vai ter tempo para fazer depois, né? Como evoluir? Algumas ideias, algumas propostas. Integrar anatomia e ultrassom, acho que seria muito interessante. Ter mais horas dedicadas ao ultrassom, ao ensino de ultrassom ao longo do curso, e a multidisciplinaridade, né? Porque tem o radiologista consultivo, tem o médico que faz o exame à beira do leito, eles têm que ter essa multidisciplinaridade no ensino. Não esquecemos do que realmente importa, o que faz diferença no cuidado. O que faz diferença no cuidado? Então, aqui, muito rapidamente, né? Do Aristóteles, né? A virtude é encontrada no meio termo entre ações opostas, entre o excesso e a deficiência. A virtude irá depender de um julgamento, por força da norma da sabedoria prática ou reta razão, para repudiar o excesso e alcançar o justo meio. Acho que a ciência fala, isso aqui tem tudo a ver com a ciência, esse meio termo entre o excesso e a falta, né? E o Flaubert, que eu achei sensacional, sobre o encanto da novidade. E o encanto da novidade, claro, aqui é no contexto amoroso, né? Mas isso tem muito a ver com a nossa atividade também. E o encanto da novidade, caindo pouco a pouco como uma veste, deixa ver a nu a eterna monotonia da paixão, que tem sempre as mesmas formas e a mesma linguagem. Isso aqui fica para a nossa discussão também. A pergunta do Rode, eu acho que eu já estou um pouco avançado na hora, eu acho que talvez a gente possa responder depois, ou sei, Vai, Thiago, pode responder. Tá, obrigado. Rode, assim, ó, rapidamente, assim, eu acho assim, ó, o esteto, é muito interessante esse exemplo que tu traz do esteto, né, do Laennec lá, né, porque eu acho assim, é muito provável que 200 anos atrás, o esteto, ele trouxe muitos benefícios, certamente, né, melhorou a ausculta cardíaca. Thiago, ele foi estigmatizado que ele afastava o médico do paciente.
Mas justamente é nesse ponto, Rod, que eu queria chegar. Se por um lado ele trouxe esses benefícios negados, ele certamente causou isso com que tu colocasse, quer dizer, começou a afastar. Veja bem, hoje ele está totalmente inserido e hoje ele é o colocar o ouvido como era 200 anos atrás. Hoje, talvez, o estigma é do exame de imagem e tirar o estetoscópio talvez seja nos afastar mais ainda do paciente. Então, como tudo é muito dinâmico na história, né? O estetoscópio, hoje, ele tem o papel do que era o ouvido 200 anos atrás. Então, eu acho assim, ó, acho que é possível que o estetoscópio tu pergunta se está na hora de eu aposentar o meu estetoscópio. Acho que não está agora na hora, mas é possível que isso aconteça. É possível que realmente tu vás aposentar o teu estetoscópio nos próximos anos, né? Mas aquilo que é mais caro para a gente, que o estetoscópio é só um símbolo hoje, né? Daquela proximidade de colocar, né? Isso não mudou essa linguagem, essa forma de conhecer os pacientes e se aproximar do que importa para os pacientes, isso eu acho que também pode mudar, mas se mudar é para melhor, porque não, eu vejo assim, sinais de que talvez esteja mudando para pior, sabe? E que a gente está conhecendo menos os seus pacientes. O estetoscópio é só um símbolo disso, né? Mas, enfim, a gente pode depois Vamos, esmiuçar mais, a, né? a discussão é muito interessante. O encanto da novidade, Natan. Então, o Natan vai nos falar sobre um tópico que é o hotspot agora. Eu não fiz essa pergunta para o chat GPT se eu tenho que aposentar meu esteta, mas eu acho que eu vou fazer. E então o Natan tem o desafio agora de nos falar um pouquinho sobre essa nova, né, opção que a gente tem e como isso se insere dentro do contexto de ciência e ensino médico. Com a palavra, Natan. Muito obrigado, Rodi, obrigado pelo convite. Vocês estão vendo a minha apresentação já, né? Já. Essa é uma apresentação que é minha e do Jimmy, né? O Dimitris, professor, também está de férias e pediu para eu assumir. E eu copiei vários slides deles e coloquei alguns outros. Meu conflito em relação a isso, né? Todos nós somos entusiastas, né? Eu também sou entusiasta de inteligência artificial, já trabalho com isso há alguns anos, tenho alguns projetos operacionais, também sou um entusiasta de chatbots e recentemente virei entusiasta também do ChatGPT. Então, mas eu, assim, apesar de ser um entusiasta, trabalhando com isso, tenho visto que a gente também tem muitas dificuldades, assim, né? E aquilo que parecia ser uma panaceia lá no início, até em algum momento eu me iludi, eu vejo que a gente tem várias dificuldades a serem enfrentadas ainda. Eu acho que, assim, né? Sem dúvida é algo que vem para ficar, né? Essa é uma reportagem de ontem, saiu no Globo, né? Da mãe de um paciente dizendo que usou o ChatGPT para fazer um diagnóstico que outros médicos não tinham conseguido, né? Eu não vivi isso, mas eu acho que o Google também, Google e a internet criou esse frisson no início, né? E, sem dúvida, essa carinha que hoje é a carinha do ChatGPT é algo muito hype, muito interessante, né? Acho que é difícil alguém que tenha usado um pouco o ChatGPT não ficar impressionado com ele. Quem não usou tem que usar logo, porque é um negócio muito legal, né? E por que ele é tão legal assim, né? Primeiro porque ele traz assim, né, tu fez essa provocação, né? Vamos, né, será que eu tenho que aposentar meu esteto, né? E muito tem se perguntado na questão quando o ChatGPT surge, né? Isso faz 10 meses atrás, né? Foi em novembro do ano passado. Aquela questão, né? Profissões que vão ser aposentadas, o que vai mudar no mundo, maneiras de trabalho e tal. E não é para pouco, assim, ele surge e ele faz anamnese, né? Ele conversa com a gente. E ele conversa de uma maneira muito elegante, muito sofisticada, e não há como ficar
outro lado, quando a gente começa a usar, e quanto mais a gente sabe de um assunto, mais fácil a gente consegue identificar os defeitos, a gente vê que ele tem problemas sérios de confiabilidade, né? Então ele erra, né? E ele erra de uma maneira não pouco frequente, né? E ele se comunica tão bem, né? Lembra até alguns charlatões que a gente tem na sociedade, que ele passa muita confiança no que ele fala. E a outra coisa é a explicabilidade, né? Que é o que trouxe aí um certo frisson da comunidade científica, porque ele é uma tecnologia bastante recente, essa questão das redes neurais, e a gente tem uma dificuldade de explicar como é que ele funciona, né? E essa dificuldade de explicar como é que ele funciona, essa dificuldade de estabelecer como é que ele cria o conhecimento, né? Tem feito que, né, tivesse, né, uma grande questão trazida por muitos cientistas, que a gente tem que dar uma segurada no desenvolvimento. Jimmy fez essa provocação lá na apresentação, né? Será que a gente pode pensar que o ChatGPT deveria fazer parte do ensino médico, né? Né? Ou se a gente tem que pensar que tem que fazer parte, a gente tem que pensar como a gente faz para introduzir o ChatGPT no ensino médico. Então, vou falar um pouco o que é o ChatGPT rapidamente, né? Então, eu perguntei para ele o que ele é. Né? Então, o que ele tem, né, de interessante? Primeiro, ele é de uma empresa que tem recebido investimentos muito vultosos, e fazer isso aqui é realmente muito, 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 muito e muito caro. Né? A gente está falando de muita gente trabalhando no banco de dados, muita gente trabalhando no processamento, máquinas fazendo um processamento absurdo, e mesmo assim, né, ele lidando com bilhões de informações, ele consegue dar uma resposta muito rápida em linguagem natural. Ele gera um texto que a gente entende, que a gente até acha que um humano poderia ter feito. Né? Ele interage por conversas, e isso traz uma novidade também, né? A gente não interage com o UpToDate, a gente não interage com o Google, né? A gente lê coisas, né? E com o ChatGPT ele interage. Ele te responde, ele trabalha baseado na tua pergunta. Se você muda a pergunta, ele vai mudar o jeito que ele interage com a gente. Ele usa uma base de dados tutorada, né? E a confiabilidade da resposta tem muito a ver com essa base de dados. Ele não tem consciência ou compreensão. Ele erra. E tem essa coisa que ele inventa respostas, né? E eu tenho dúvida se a gente pode dizer que ele inventa respostas, porque se ele não tem consciência ou compreensão, como é que a gente pode dizer que ele inventa, né? Como é que funciona o GPT, né? Como é que ele trabalha, né? Então ele pega as informações que a gente deu para ele, ele tokeniza, ele quebra essa informação em palavras ou em até coisas menores que palavras, ele codifica isso, né, usando números, e a partir disso ele processa aquela informação que a gente deu para ele, entendendo a informação no seu lugar, né? Então ele tenta reconhecer um padrão de informação. E a partir disso ele vai tentar montar um modelo de linguagem, que basicamente é um cálculo de probabilidade, dizendo, se você me escreveu esse conjunto de palavras, qual é o próximo conjunto de palavras que eu tenho que entregar para você? Né? Então, é basicamente isso que ele faz. Baseado em probabilidades, ele entrega um novo conjunto de palavras baseado no que ele recebeu antes. Ele faz isso por uma amostragem, que significa que ele vai responder de maneiras diferentes quando a gente perguntar a mesma coisa novamente. Ele faz isso numa geração contínua até que ele acha que ele chegou na resposta, e a partir disso ele novamente decodifica e nos entrega em linguagem natural. Então, isso que ele faz. Ele basicamente, a partir do que a gente escreveu, de um cálculo de probabilidade, ele vai entregar o que é mais provável para atender a nossa expectativa. Então, é basicamente isso. Ele faz o processamento natural de um texto, ele prediz uma sequência de palavras de acordo com o anterior, e ele gera uma nova saída, que é original, que é plausível, baseada exatamente nesse corpus e nesse processamento e na base de dados que ele tem.
Aplicações. Steps 1 a 3. Nesse artigo, os autores pegaram 400 questões e aplicaram o ChatGPT sobre esses 3 formatos. Um formato aberto, conta e pede para ele dar a resposta, um formato em múltipla escolha e um formato em múltipla escolha mais justificativa, e as respostas avaliadas por uma duplicata. Ele teve uma acurácia no step 1 menor que 50%, melhorou no step 2 e chegou a 61% no step 3. Quando a gente vai olhar isso na pergunta aberta, quando a gente vai olhar as questões múltiplas, ele teve uma resposta ainda maior. Chegou numa acurácia de um pouco mais de 60%, muito parecido com, né, o range de aprovação no STEP. Fizeram uma coisa muito semelhante em relação ao teste progresso em país de língua alemã. Compararam com o que os alunos responderam nos testes de 2021 e 2022. Ele teve uma acurácia de 65%, né? Melhor do que todos os anos, né? Com uma diferença significativa, estatisticamente significativa, comparando com os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Quando a gente vai olhar isso nas especialidades, né, o ChatGPT é o verde, que está mais externo na maior parte das especialidades médicas, né? Algumas ele performou melhor, outras ele performou pior, mas performando melhor que os alunos. Os autores tragam, né, que os alunos buscarão essa questão do ChatGPT, né, mas ele precisa ser correto e os alunos vão ter essa obrigação, né, essa necessidade de interagir, confirmar, pensar criticamente. Mas o que eu trago é que com o ChatGPT eles conseguem interagir. E com outras bases ele não consegue, como, por exemplo, UpToDate. Eu fiz esse mesmo exercício de brincadeira, prova da residência HCPA 2013, é o que eu tinha fácil acesso, né? E dei para ele acertar, para ver se ele acertava. Fiz no modelo 3, né? Múltipla escolha e justificativa de cada escolha. Ele acertou 62,5% das questões. Um outro artigo saiu no JAMA comparando, né, as respostas do ChatGPT com respostas de médicos numa rede social, né? Era pergunta de um fórum sobre saúde. Tinha uma triplicata que fazia avaliação cegada de quem dava a resposta e fazia uma avaliação Likert baseada na qualidade da resposta e na cordialidade da resposta. O ChatGPT foi melhor, tanto na qualidade quanto na empatia, né? Ele é muito educado e ele responde super bem, né? Então, mostrando em comunicação clínica ele pareceu ser melhor do que os médicos. Depois de um outro artigo muito interessante também, falando, será que a gente pode usar o ChatGPT para ensinar a dar más notícias num contexto de emergência? O autor faz esse template aí de pergunta, né? Ele, eu sou um médico emergencista, eu quero aprender a praticar, né, a dar más notícias no departamento de emergência, eu quero que você seja meu professor, né? Eu quero que você me detalhe um cenário e me engaje num diálogo difícil com o paciente. Primeiro você apresenta o cenário, depois vai se comportando como se você fosse o paciente, e no final eu quero que você me avalie baseado no framework Spikes, tá? Então é isso, ele contextua o objetivo e o papel que ele quer do ChatGPT, ele diz como é que ele quer as respostas esperadas e o método de interação e limites, e ele diz como é que eu quero que avalie e dê o feedback, né? Esse médico apresenta no artigo a resposta, e eu fiz também a mesma coisa com o ChatGPT, né? Criei minha estrutura de como é que eu gostaria que ele lidasse comigo. Ele não entendeu no início, mas daí eu expliquei mais uma vez para ele também não fez direito, daí eu expliquei uma terceira vez e ele fez perfeitamente, do mesmo jeito que aconteceu no artigo, tá? E daí, né, ele me apresentou depois o meu feedback do que eu tinha feito, tá? E eu acho que o feedback que ele me deu naquele momento estava adequado. Mas eu não contente, eu penso, esse cara é muito educado, né? Então, deixa eu ser um médico
menos adequado e vamos ver o que acontece. E eu fiz esse exercício, né? Eu simulei que eu era um cara não muito legal, tá? E daí, quando eu fiz isso, né, ele me deu um feedback, né? O feedback acertou em algumas coisinhas, né? Mas errou na essência. Então ele não deu muito certo, né? Eu também fiz uma situação que não é muito de vida real, né? Mas vê que também tem essas limitações. Para encaminhar, né? Eu acho que o ChatGPT traz desafios que são muito parecidos com os desafios que a gente tem no ensino dos nossos alunos, né? Como o ChatGPT eles conversam, eles dependem de uma base de informações qualificada, eles erram, eles não inventam, mas podem confabular, isso é normal, né? Porque é uma interpretação do que o paciente está trazendo, né? O termo técnico eles usam é alucinar. Eu não concordo, eu acho que tem um problema de terminologia. Eu acho que confabular é o que o ChatGPT faz, né? Eles pensam de maneira probabilística e eles buscam padrões. As semelhanças não param por aí. Tem que perguntar do jeito certo, tanto para o ChatGPT como para os nossos alunos. Eu acho que isso faz toda a diferença. E tem todo um estudo em relação ao ChatGPT ou essa inteligência larga, né? Que é essa questão de tu fazer engenharia do prompt, é como é que tu pergunta, como é que tu estrutura a pergunta. Isso faz todo o sentido para dar a resposta. Refazer as perguntas, também, como nossos alunos. E verificar os fatos, né? E muitas vezes a gente tem que fazer isso tanto com o ChatGPT quanto os nossos alunos, né? Eu acho que muitas vezes o que a gente tem visto na literatura é uma valorização dos erros do ChatGPT, mas ele acerta bastante e ele é muito interessante quando ele acerta. E eu acho que a gente tem que usar as fortalezas do ChatGPT e não ficar pensando nos problemas que ele pode trazer, tá? E as diferenças, né? Os nossos alunos pensam de maneira lenta, deliberativa e lógica, como o Daniel Kahneman fala no seu livro, né? Eles usam linguagem simbólica, eles têm processamento subconsciente, eles também se usam da comunicação não verbal, que o ChatGPT não tem, e eles têm capacidade crítica. Então a gente também não precisa ficar com medo do ChatGPT e dos nossos alunos usando eles. Eles vão dar conta. E por fim, tá? Eu queria fazer um exemplo, dar um exemplinho bem rápido, né? A gente tem um grande desafio no ensino, né? Que é exatamente isso, né? Esse é um exemplo, né? Eu tenho um caso clínico, eu preciso traduzir as informações que o paciente me traz por anamnese, exame físico, exames complementares, numa estrutura de um caso, eu preciso classificar esse caso, eu preciso de alguma forma utilizar uma bibliografia para justificar a minha conduta, e eu tenho que também descrever isso, né? O que eu quero fazer qual é o tratamento ou qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer para esse nosso paciente, né? A gente começou a fazer exatamente nesse desafio de, pô, se eu tenho essas informações, será que eu consigo criar um algoritmo que dê respostas clínicas com mais confiabilidade do que o ChatGPT tem apresentado no seu modelo usual? E se eu não consigo isso, né, se eu não consigo dar uma resposta clínica qualificada, será que eu consigo fornecer para médicos, por exemplo, o conhecimento, né? Se eu consigo apresentar o conhecimento de uma maneira facilitada e rápida, né? O ChatGPT tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, né? Mesmo na sua versão 3.5, que não é atual, você consegue setar a base. Então, você pode pegar a sua base de conhecimento, apresentar para ele, ele não salva a base, ele fica no teu servidor, e você pode dizer para ele, consulte a minha base. E a gente tem feito isso, né? A gente criou um ChatGPT do Telesaúde RS e a gente tem testado isso, né? Como é que ele se comporta, né? Como é que ele atua quando a gente começa a setar essa base, né? Os problemas, né? Estruturar a informação, é o mesmo problema que a gente tem quando a gente faz supervisão dos nossos doutorandos, né? Tem bastante ruído. Como é que a gente estrutura a pergunta, essa questão do prompt, do front, como é que eu faço que essa pergunta seja mais eficiente, a confiabilidade da saída, né, que pode ter problemas, e a obsolescência, né? ChatGPT envolve muito dinheiro, né? É muito investimento, e eles têm hoje uma versão 4, que é a versão que
está sendo paga, então tem se falado na literatura que o chat 3.5, que é o livre hoje, ele tem ficado cada vez menos eficiente e faz sentido, né? Quando para de investir, ele começa a ficar pior. Para finalizar, eu acho que não tem dúvida que não é se, é como. A gente tem que usar, isso é um negócio realmente muito interessante. A gente tem que apresentar as limitações para os nossos alunos, a gente tem que explorar as possibilidades e, principalmente, a gente tem que fazer isso que tu provocou, Rô, de repensar o que a gente quer, né? Eu não acho que o Esteto está aposentado ainda, mas eu acho que o ensino da medicina precisa modernizações rápidas. É isso, muito obrigado. Obrigado, Natan. Impressionante, todas as potencialidades. Eu realmente não queria estar nos pés da professora Andréia agora. A Andréia é uma grande amiga, é uma colega de especialidade, é uma colega de serviço, é agora vice-diretora da nossa faculdade. E a gente viu várias coisas aqui, Andréia, né? Né? O futuro já passou. Vimos vários, né, o encanto com o novo, a gente tem um desafio grande aqui, eu uso a metáfora do Tum-Tá e do Tum-Tá-Tá, que é a B3, né, Tum-Tá-Tá, se eu tenho que, a pergunta os argumentos que me apresentam, todos me dizem, eu tenho que aposentar o Esteto, dos três. Mas eles acabam concluindo que eu não devo aposentar. E eu acho que isso é uma coisa que tá dentro de nós, assim, né? Essa dificuldade de abrir mão de coisas, né, que a gente aprendeu a fazer de um jeito. E a minha pergunta é maior: não só eu devo aposentar, mas eu tenho que parar de ensinar com o Esteto e usar todos esses instrumentos. Eu sei que não tem como responder isso, eu sei que essa é uma tarefa de anos, mas vamos lá. Andréia, com a palavra. Bom dia. Só pergunto se estão me ouvindo e vendo a apresentação aqui. Obrigada. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer também a provocação do Rod. Os melhores amigos são os que mais trazem, se sentem à vontade para trazer essas provocações, e elas são sempre bem-vindas, né, Rod? Ele sabe que a gente se preocupa muito com isso e é uma coisa que tem sido muito pensada, né? Como melhorar o nosso ensino, acima de tudo, e a tecnologia ela vem muito nesse cenário. Então, eu vou tentar conversar um pouquinho sobre algumas das reflexões que a gente tem feito nesse cenário, pensando, né, em quais estratégias ou como que a gente pode realmente, de fato, implementar essas tecnologias na formação médica. Eu acho que muito do que eu vou falar já foi falado, né? E o Rod começou dizendo, o futuro já não é mais futuro, né? Ele está aqui hoje, a gente tem um mar tecnológico muito amplo para usar, e isso faz parte da vida em vários cenários, da tecnologia e da medicina e do ensino, né? Às vezes a gente não acompanha na mesma velocidade, mas o futuro está aí. Eu trouxe um pouquinho, e que eu queria contextualizar na primeira parte, o que a gente tem feito, ou o que tem sido, né, que a gente tem observado ou protagonizado dentro da faculdade nesses últimos anos, e talvez principalmente nesses últimos 5 anos aí, que eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos que são importantes, que são: a gente precisa estar capacitado, né, o corpo docente precisa conhecer as ferramentas, mas mais do que isso, saber como usar e como aplicar. Precisamos ter essas ferramentas disponíveis, né? E um pouquinho do que está se fazendo em relação à implementação. Em relação à capacitação docente, eu acho que a gente vem num movimento muito positivo de repensar, né, como ensinar, de discutir e de trazer isso
para dentro da cultura dos professores, né? E eu acho que assim que a gente vê desde eu tenho acompanhado mais pelo menos, mas né, vieram algumas provocações ali desde 2017 da gente falar da medicina do futuro, da gente repensar as aulas teóricas e como é que a gente poderia melhorar. A partir daí uma série de oficinas de capacitação de novo, né, voltadas para os professores e para os alunos sobre as próprias aulas teóricas e metodologias que se pode usar, sobre a qualidade do ensino e o foco que a gente não pode perder, né, no bem-estar, na saúde mental dos alunos, um foco cada vez mais importante que faz parte, sobre a simulação, né, sobre as parcerias que são necessárias para a gente trazer essas mudanças tecnológicas, sobre alguns movimentos feitos nesse sentido, né, incluindo movimentos da tutoria médica, formação, né, com lançamento de livro, com oficinas para incorporação, por exemplo, de EPAs na avaliação dos alunos, mesmo né, no período da pandemia, o período remoto, algumas capacitações discutindo o papel do professor e tentando trazer um pouquinho mais de ferramenta, por exemplo, né, para o uso da simulação, para a incorporação. Então, eu acho que tem sido feito bastante ações num ponto crucial, que é esse ponto de formação e de capacitação de quem vai aplicar, né, de quem vai usar essas tecnologias. Claro que muito se busca em paralelo a essas ações, né, e tem que ser assim também, e muito é o próprio professor que traz, mas a gente tem que ter uma forma de melhorar essa capacitação. Tivemos, né, recentemente uma mesa que eu assisti lá, né, mas vocês muitos aqui participaram, falando de tecnologia no ensino médico e na medicina, no Congresso de Educação Médica que foi feito e sediado aqui, junto às comemorações dos nossos 125 anos. Então, em relação à capacitação, em relação a ferramentas disponíveis, eu acho que já tivemos, né, nas aulas que me precederam, uma amostra de que nós temos essas ferramentas, né? Nós temos recentemente inaugurado o nosso laboratório de simulação, eu trouxe ali, né, o professor Rode estava lá, nessa inauguração, aprendendo a usar, né, uma dessas tecnologias aí para ver se ele ia deixar de lado o esteto ou não, laboratório da informática, né, enfim, nós temos tecnologias e eu me permiti printar um pouquinho das apresentações de vocês, né, mas nós temos tecnologias também, o professor Carlos nos mostrou aqui, para implementar e para ensinar melhor os alunos a como usar as ferramentas, por exemplo, digitais para consulta remota, como usar, né, o POCUS, ou como implementar o POCUS, como usar o ChatGPT para avaliar o que a gente faz aqui e o desempenho que a gente tem, a qualidade até das avaliações que a gente faz com os nossos alunos aqui no contexto da residência. Então, me parece que, em termos de disponibilidade, a gente tem de ferramentas para implementar. E, em relação à implementação, o que a gente vê, eu acho que esse é o ponto mais crítico, né? Uma série de disciplinas que já tem no seu plano de ensino descrito a utilização de metodologias ativas, por exemplo, né, e utilização de algumas tecnologias que vêm junto aí, porque tecnologia não é só o uso de um aparelho específico, né, mas a mudança de metodologia também é uma tecnologia de ensino, onde algumas disciplinas com cenários de treinamento específicos, utilizando metodologias, centro de simulação em atividades avaliativas e começando de uma forma mais coordenada, né, algumas trilhas, como agora a gente tem, por exemplo, sempre sendo implementada a trilha do internato em cirurgia, e aqui eu já trouxe um spoiler aqui, né, do que está se montando para essa trilha dos alunos no internato, que o professor Tiago também participa, né, na parte do ultrassom, mas são várias habilidades que os alunos têm que ter e adquirir ao longo do internato, que vêm de uma forma mais sistematizada e que com o uso da tecnologia e principalmente na simulação, se consegue trabalhar de uma forma mais adequada. Mas, na minha visão, eu acho que o que falta, talvez, para tudo isso, eu mostrei alguns pedaços, né, de ferramenta, de formação, de inserção em uma
em uma disciplina ou outra, mas talvez, e parecido com o que o Thiago mostrou, né, de uma inserção de ultrassom de uma forma mais longitudinal dentro de um currículo e fazendo parte das várias etapas de aprendizado, eu acho que o que falta é justamente a provocação que veio na minha palestra, né? O que falta é a gente ter uma estratégia maior que norteie a incorporação dessas tecnologias e de que forma elas vão ajudar ensino, melhorar a formação, melhorar o profissional que a gente entrega para a sociedade. E eu acho que talvez esse seja o ponto crucial que a gente tem que pensar como instituição, como eu hoje, né, faço parte aqui da direção, como todos nós que estamos aqui pensando na FAMED. Um pouquinho nesse sentido, então, esse é um movimento que começou a ser feito desde o ano passado, né, mas mais no início desse ano, e que está em fase de finalização da etapa inicial, é isso entrar no planejamento estratégico da faculdade. Então, Rod, eu acho que a primeira coisa aqui, né, pensando em estratégia, é a gente ter realmente isso como planejamento inserido na estratégia, e o planejamento estratégico, ele tem envolvido diversos professores, diversos colaboradores em vários cenários, para tentar chegar, né, dentro da avaliação do que a gente é hoje, onde é que a gente quer chegar, e em vários avanços que a gente pretende ter ao longo dos próximos anos, né? E dois objetivos importantes que vieram nesses avanços e que vão ser fundamentais são a melhoria no ensino de graduação, com reforma curricular, fomentando aqui metodologias ativas, e aquele que eu falei que permeia, né, hoje em dia, tudo aquilo que a gente faz aqui, que é promover a saúde, o bem-estar e as relações humanas na nossa comunidade acadêmica. Então, trouxe esses dois, mas eu queria focar aqui numa estratégia que eu acho que é a estratégia que pode nos trazer essa mudança conceitual e realmente a incorporação das metodologias, que é a reforma curricular, né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa ter para ter no horizonte essa incorporação mais coordenada e realmente nos pontos em que a gente ache necessário e com uma sequência lógica de melhorar, de fato, o ensino. A gente tem aqui um outro spoiler, né? Mas eu já vou trazer aqui, a gente tem hoje nossa coordenadora da Congrade, que é a professora Ana Soledade Martins, ela foi aprovada, né, num projeto grande de tutoria da Faimer, que é uma fundação internacional, né, para auxiliar avanços no ensino médico, que tenta trazer, então, uma metodologia, uma tutoria mais robusta, para a gente conseguir, de fato, trabalhar nesse projeto de reforma curricular, que agora começa a ficar um pouquinho mais estruturado e que pretende, então, com passos, né, desde o diagnóstico do modelo inicial até as discussões, adaptações e o início da implementação. Em 2 anos, pretendemos aí estar com esse planejamento concluído para começar essa implementação, e em breve, tanto os professores como os alunos vão estar recebendo questionários iniciais desse diagnóstico, aí, que vão ser muito importantes para esse passo em relação à reforma curricular. Eu acho que esse é um passo que a gente precisa ter dentro dessa ideia, né, de melhoria, de inovação, de incorporação de tecnologias no nosso currículo e no ensino médico. E eu trouxe aqui uma discussão que, desde que eu comecei a olhar um pouquinho, né, mais de uma forma como professora, como questionando o nosso currículo e aquilo que a gente faz. Esse é um artigo que veio de um simpósio, de uma discussão da USP, mas que ele coloca alguns pontos importantes que eu resumo aqui, que ficaram para mim, né? Que quando a gente pensa em fazer, em trabalhar o currículo e trazer essas inovações, a gente tem alguns passos e eles vêm muito ao encontro do que eu fui provocada a conversar hoje, né? Não, eu não posso pedir para um professor que ele vá lá, Tiago, a partir de agora tu vai ensinar POCUS para os alunos e pensa aí onde é que tu quer colocar, como é que tu quer montar, né? A gente tem que ter uma definição de objetivos, que é institucional, que é da nossa unidade. A gente tem que ter infraestrutura que suporte isso.
de novo apareceu aqui, eu achei interessante, eu deixei, né? A gente tem que promover o apoio emocional para implementar toda e qualquer mudança que a gente quiser, porque isso é sempre disruptivo. A gente tem que partir, então, dessas definições maiores e trazer aquelas diretrizes gerais de como é que vai se trabalhar, e aqui vem, de novo, a estruturação do currículo, a capacitação docente e as metodologias que vão ser utilizadas, para chegar naquilo que a gente quer, né? Que é realmente definir como é que vai ser o aprendizado, definir as técnicas de avaliação e definir onde é que se insere a simulação, a imagem, as tecnologias remotas e como é que elas entram nesse contexto. E eu acho que a gente tem que pensar dessa forma para conseguir, de fato, trazer uma mudança que não é uma mudança pontual, né, uma inserção pontual, mas sim uma mudança de fato. Temos diversos exemplos na literatura. Esse aqui é só um que traz uma outra provocação para nós, que é como um trabalho colaborativo com protagonismo dos estudantes, através aqui de uma rede com coordenação nacional, trabalhando com equipes locais, conseguiu montar times de estudantes com professores trabalhando como mentores e consultores, aqui participavam até empresas, para trazer ideias, muitas das ideias vindas dos próprios estudantes, que eram trabalhadas, então, de uma forma a pensar em inovação e trazer soluções para problemas que eram trazidos no contexto da medicina e do ensino médico. Isso aqui se formou, né, como uma rede. E a partir disso, então, está se trabalhando nesse modelo, já com várias, né, de acordo aqui com o artigo, com várias soluções sendo trabalhadas, incorporadas através dessa colaboração. Então, eu acho que essa é uma outra mudança de paradigma, em que situações como essas mesas, os nossos encontros, as nossas discussões têm que trazer para o cenário aquele que é o usuário nesse momento do ensino médico, que é o estudante, como é que ele vê, como é que ele usa essas iniciativas. Isso me remeteu a uma iniciativa, né, que foi lançada esse ano, então esse livro de semiologia baseada em evidências, que foi uma iniciativa de alunos que montaram uma equipe local, um time de estudantes, convidaram alguns professores que foram os mentores, né, nós fizemos algumas reuniões com eles, dividiram, escreveram, vários outros professores atuaram como revisores de capítulos específicos, e o livro, em pouco mais de 3 meses, foi feita a concepção, a escrita, a revisão e o lançamento. Né? Então, assim, uma iniciativa de sucesso, de uma forma colaborativa de trabalhar, visando o ensino, em que teve um protagonismo dos alunos e com aquela facilitação de toda a equipe. Eles apresentaram, inclusive, no CGEM, como uma iniciativa de colaboração e de ensino em pares. Mas eu pensei em trazer esse livro não por essa iniciativa que eu coloquei depois, mas pela capa, né? E a capa que foi feita também por uma estudante, e que traz, né, esse cubo que a gente pensa como montar, como organizar, e ele tem muito a ver com o que eu me propus a falar aqui, que é essa questão da estratégia, que é colocar vários pontos juntos, integrados, para isso coordenar. E aí eu incluí agora, Rodi, para ajudar a te responder aqui, ó, nesse livro, achar o tum-tatá com o esteto aumenta em 11 vezes, né, a probabilidade daquele paciente, no cenário correto, ter insuficiência cardíaca. Né? Acho que eu vou, né, como todos aqui, assim, se tu for abandonar, teu esteto me dá, mas eu tenho certeza que tu não vai abandonar. E acho que a gente tem muita boa informação ainda, de muita evidência que a gente tira da anamnese, do exame físico, que a gente tenha que aprender a integrar esses conhecimentos, e assim a gente vai adiante. Aqui eu só trouxe essa capinha, né, da nossa aluna, que para mim ficou assim como uma visão estratégica daquilo que a gente precisa. E por fim, nós temos muitos estudos também pensando, né, em quais são as percepções, as reflexões dos próprios educadores em relação a isso, e esse aqui é um em Singapura, que está tendo um movimento muito grande também de reformulação, né, de tecnologia digital, onde eles discutem um pouco os potenciais benefícios de incorporações curriculares de tecnologia, como a promoção de cultura de inovação, uma maior eficiência nos processos de trabalho, tanto no ensino como de atuação profissional, e algumas preocupações, né? Especialmente aquilo que foi colocado aqui muito bem, né, pelos que me antecederam, e o Thiago falou muito, né? A gente
ter uma erosão, que eles chamaram aqui de habilidades clínicas básicas, desconstruir uma abordagem mais sistêmica, né, e colaborativa, que essa velocidade muito acelerada possa trazer uma despersonalização, é uma preocupação que todos têm, né, e a gente tem que manter o foco naquilo que é realmente importante para não perder. Imagina só que eles até disseram que vai ter professor querendo abandonar o esteto, e que isso é uma preocupação muito grande que as pessoas têm trazido dentro desse cenário. Mas, voltando aqui ao nosso foco, eu acho que uma mensagem final aqui é que a gente tenha essa noção ao fazer esses movimentos, né? O nosso foco não é a tecnologia. A tecnologia está aí, a gente tem que usar, mas a gente tem que manter o foco, como que a gente quer, né? O que a gente quer sempre é melhorar o ensino, saber o profissional que a gente quer formar e que a gente precisa entregar para a sociedade, e que a tecnologia venha inserida nesse foco para melhorar e não atrapalhar o que algumas vezes ela pode fazer se a gente não fizer um bom uso e um uso adequado. Então, espero ter respondido um pouquinho aí esse desafio, Rodi, mas acho que essas estratégias, elas dependem de todos nós, né? E acho que talvez a maior mensagem seja que a gente precisa realmente trabalhar de forma colaborativa e juntar muitas cabeças se a gente quiser realmente chegar a implementar mudanças de fato e incorporar as tecnologias no ensino. Muito obrigada. Obrigado, Andreia. Obrigado a todos. Acho que a sessão para mim foi extremamente interessante, educativa, provocativa. A ideia era realmente provocar, né, a todos. Eu estou aqui recebendo inúmeros comentários, algumas perguntas, vários comentários, né, elogiando as apresentações. A minha visão, assim, e eu acho que talvez tem uma última pergunta da Suzy que traz esse questionamento, assim, primeiro, a gente tem que usar inovação e tecnologia de uma forma humana, né, com humanidade, não perder a humanidade. E a gente tem que usar isso não para perder tempo ou ocupar tempo, na verdade, para ganhar tempo e a gente conseguir ter mais tempo para exatamente fazer aquelas coisas, né, que é conversar com o paciente, ter mais tempo para entender as dificuldades que o paciente está nos trazendo. A Suzy Camei aqui comenta no chat que esse seria o objetivo, mas que às vezes a tecnologia nos envolve de tal forma que a gente, inclusive, perde tempo com ela, né? O tempo que a gente teria para fazer essas coisas. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? Como é que a gente consegue fazer isso e como é que a gente consegue incorporar isso dentro do ensino médico? Queria ouvir a opinião de todos. A gente tem 8 minutos, não vai ter muito tempo. Podemos começar em ordem. Então tá, vamos lá. Como eu disse, né, quando a gente fala qual é o acesso digital e a fluência digital que existe hoje, a gente pode falar disso, né, que o que nós temos disponível hoje para o cidadão mediano é uma comunicação via voz, na melhor das hipóteses com vídeo, e em alguns casos pessoas que vão ter um termômetro digital, um esfigmo digital, ou até mesmo um oxímetro em casa. Parou por aí, né, o resto é anamnese, o resto é contato humano. A consulta remota, por exemplo, não vai me fazer atender mais rápido, né? Não vai me fazer atender melhor com a tecnologia que eu tenho hoje, não vai me deixar mais bonito, não vai me deixar mais inteligente, não, ela vai principalmente eliminar deslocamento, como eu falei. E o esteto, né, assim como a ressonância magnética não aposentou o raio-x, né, a gente vai incorporando tecnologias, a gente vai se apropriando de tecnologias, e a gente sempre tem que pensar que uma hora a rede cai, né, a rede tanto de dados quanto elétrica, e as baterias acabam, né, se as nossas habilidades humanas não estiverem bem desenvolvidas, nós não vamos, que médico vamos ser se dependermos de periféricos que conectamos a nós, né? Tem que o grande poder da medicina é o conhecimento, né, e a habilidade incorporado no profissional.
E o chat GPT, né, apesar de todas as limitações que ele tem, a gente pode explorar as limitações, né, tem artigos mostrando justamente isso, né, que a gente avalia, ao momento que a gente coloca os alunos a avaliar os erros do chat GPT, eles estão aprendendo, né, e a gente pode explorar a ilusão de profundidade explicativa, o chat GPT acha que ele sabe, e a gente pode mostrar, fazer os alunos perceberem, né, que o chat não sabe, e trabalhar em cima disso. E eu sempre digo, se eu vou fazer uma atividade avaliativa com os alunos e o chat GPT consegue responder ela plenamente, eu tenho que mudar essa atividade, né? Porque nós queremos que a inteligência artificial automatize aquilo que é mecânico, né? As tarefas, como o Rod acabou de dizer, né? A gente precisa de mais tempo para as relações humanas, né? E Thiago, né, o POCUS, ele é a mesma coisa, é uma tecnologia a mais que ele traz, que a gente vai incorporando, aprendendo, né, e nós, imigrantes digitais, vamos nos adaptando, né, a gurizada que já nasceu, os nativos digitais imersos em tecnologia vão ter mais facilidade, mas talvez a gente saiba trabalhar melhor quando faltar luz, né, é isso. Eu acho que ninguém começou a falar. Eu acho que sim, para colocar um pouquinho, eu fiz, junto com a Cris Leitão, outra professora, com o André Zimmermann, né, que era nosso aluno, a gente fez um curso online na Harvard, que era de ensino, assim, de metodologias de ensino, e tinha interessante participação de pacientes nas mesas. Os pacientes eram entrevistados e a gente tinha que se dar más notícias e trabalhar com pacientes que já tinham passado por aquelas situações e depois eles davam feedback, né, o próprio paciente. E nessas conversas com os pacientes, é uma coisa que a gente faz pouco aqui, que deveria fazer mais, mas me chamou muita atenção, que uma queixa que veio muitas vezes era a queixa de que o médico olhava mais para a tela do computador e ficava escrevendo do que olhava para eles, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa real e a gente ouve isso no consultório, a gente ouve muitas vezes quando a gente vai com o aluno de sêmio, que fica lá entrevistando o paciente por 20 minutos, 30, nem é um tempo tão grande, tu ouve tanta coisa da vida e às vezes coisas que a equipe não abordou, porque as passadas são muito mais breves do que essas, né? Então, assim, eu acho que totalmente de acordo, assim, com essa colocação, né, Rodi, que foi colocada aqui pela Suzy, que a gente tem que tentar trabalhar para que a tecnologia não afaste e aquele uso, né, inteligente da tecnologia para que ela, na verdade, nos aproxime. Acho que isso não é fácil. Não é fácil porque todo mundo fica lá vidrado na tela. Quem em casa, às vezes, não se pega olhando para o celular, ao invés de estar interagindo com o filho, né? A gente tem que se policiar para isso, apostar nas relações, e por isso que eu coloquei ali, eu não tirei de nenhum slide a questão de trabalhar saúde e bem-estar, o aspecto emocional, porque isso vem junto, né? A gente tem que estar forte para poder não abrir mão disso e saber que esse aspecto é importante. Comentar um pouco, então, a questão da Suzy é muito interessante, né? Muito oportuna, assim. Eu vejo assim como é que realmente a tecnologia vai envolvendo, né? E a gente vai cada vez mais, claro, dependendo dela, e a preocupação que ela exprime, com a qual eu compartilho, é o tempo que a gente acaba despendendo nessa tecnologia. Eu acho que tem duas maneiras, eu vejo, assim, de como a tecnologia nos faz perder tempo, né? A gente vai ficando mais dependente dela, né? E aí tem aquela forma aquela perda de tempo que é muito pontual, que é assim, ó, termina a bateria, a gente tem que baixar um aplicativo, o aplicativo não baixa, aí a gente está usando o aplicativo, dá um bug no aplicativo. É essa perda de tempo, assim, né? Tem que estar atualizar o programa. Isso envolve tempo, esse é um tempo. Mas tem uma outra perda de tempo que eu acho que é até mais importante, que é quando a gente usa ela desnecessariamente, né? Que é, por exemplo, um exemplo muito básico, assim. O paciente tem uma pneumonia, não é? E foi feita uma tomografia e que mostrou uma pneumonia. Tinha suspeita de pneumonia, suspeita clínica, foi feita a tomografia, muito bem indicada, e confirmou que o paciente tem uma pneumonia. E aí, então, ele começou a ser tratado. 5 dias depois, é solicitada uma nova tomografia para o paciente que está melhorando clinicamente. Então, a informação clínica, o contexto, o paciente que tem o diagnóstico de pneumonia e que está recebendo
o tratamento para a pneumonia. E nesses 5 dias ele tem uma melhora clínica, né? Ele está clinicamente claramente melhor, não tem nenhum sinal de complicação, é um paciente que não tem nenhuma comorbidade mais importante, e ele está, sobretudo, melhorando clinicamente. E é solicitada uma nova tomografia de controle. Então, esse é um tempo que foi muito perdido, né? É um tempo de aparelho, é uma tecnologia que, enfim, que foi mal utilizada. Então, esse é o tempo que eu ainda que eu acho que é tão importante ou mais como aquele outro, esse tempo de estar sempre pensando no novo aplicativo que aparece e no programa que surge e as atualizações, os bugs, e aí a manutenção dos aparelhos e tal. Mas principalmente eu vejo assim, é o uso impróprio dessa tecnologia, e isso toma muito tempo, além dos custos, claro, né? Natan, acho que a gente está acabando o tempo, daí o último comentário e a gente faz a finalização. Bem, eu acho que a Suzy, assim, essa promessa de ganho de tempo aí já caiu faz um tempo, né? Eu acho que, sem dúvida, acho que a gente tem que discutir um pouco, assim, realmente, mais do que o ensino médico é a saúde, entrega de saúde, entrega de medicina. Acho que a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito há séculos, né? E a gente não fez nada realmente disruptivo para achar que a gente merece ganhar tempo, né? Eu acho que a gente faz coisas com muito mais qualidade hoje, né? A gente entrega mais resultado em saúde, mas a gente é pouco eficiente, assim, né? E eu acho que se a gente quer ser mais eficiente, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira realmente inovadora, e a gente não está fazendo nada muito inovador. Mesmo que eu trabalhe com inovação, a gente não faz nada muito diferente do que já é feito há muitas décadas. Eu acho que a tua questão, André, que tu trouxe é a mais importante, né? Não é a tecnologia em si, é o objetivo, as pessoas e como é que a gente emprega ela, que o Thiago falou, né? Se não agrega, não emprega, se agrega, emprega. Mas eu acho realmente que a gente está vendo alguns movimentos realmente de fazer saúde de uma maneira diferente. E daí eu acho que talvez a gente em algum momento no futuro ganhe um pouco mais de tempo, assim, né? Acho que tem muita gente trabalhando nisso, de talvez fazer coisas um pouco diferentes que esse modelo usual, né? Que é esperar o nosso paciente numa sala virtual ou numa sala real, né? Ele vem lá, nos conta as coisas, a gente examina e, né? Isso não mudou. E muito feliz aí pela participação na mesa. Eu estou muito, muito, muito satisfeito. A professora Patrícia me pediu para organizar essa sessão. Eu agradeço a oportunidade. Já quero parabenizar a Patrícia pela Semana Científica e pelo aniversário. Ela está de aniversário hoje. Então, parabéns, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Nós fizemos uma sessão virtual, né, Carlos, para evitar deslocamentos. Talvez ano que vem a gente possa não fazer essa sessão virtual, a gente possa fazer presencial, que eu acho que a gente ganha também fazendo essas sessões presenciais. Tivemos muitos comentários aqui no chat, agradecendo, elogiando. A gente está com um brutal desafio na assistência e no ensino. E eu tenho sido um pouco o espinho assim que vou provocando a Cris Leitão, às vezes de uma forma mais incisiva, provocando a Andrea, que a gente tem que se movimentar, né? A faculdade, o hospital está se movimentando e eu estou vendo que a faculdade está se movimentando, né? Eu acho que não tem como a gente não fazer uma reforma curricular na nossa faculdade. A gente tem que, de uma forma inteligente, planejada, construtiva, começar a incorporar de uma forma bem estruturada algumas inovações, pensar bem o que, sem perder a humanidade, sem erodir essas habilidades, né? Se eu fosse escolher, assim, sem dúvida, né? É que a gente não, a anamnese, a conversa com o paciente é muito mais importante. Eu sou provocativo. A gente está quase chegando na aposentadoria de alguns ritos que a gente faz na medicina, tá? São ritos que a gente não consegue largar mão,
né? E que a gente tem que parar e pensar, e talvez não vai ser a nossa geração, que é um imigrante digital ainda. Eu definitivamente acho que sou mais velho aqui, mas eu acho que a gente tem que ter uma faculdade aberta para isso, um hospital aberto para isso, para repensar os nossos caminhos, e eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a faculdade está no caminho certo. Eu sempre queria que fosse mais rápido, talvez porque eu seja mais velho e eu queria ver isso acontecer mais. Mas, às vezes, estruturas mais tradicionais levam mais tempo, mas elas têm que se movimentar. Então, a mensagem final não é de inovação, é movimento. Então, é uma provocação. Obrigado a todos, obrigado, Patrícia, obrigado. Temos mais de 150 pessoas assistindo, o que é um número muito bom. Obrigado a todos. Eu acho que a gente vai repetir essas sessões muitas vezes ainda. Um abraço a todos. Bom dia, tchau, tchau, pessoal, obrigada. Rodi, movimento está no nome da semana, né? Acho que tu captou bem. Tchau, pessoal. Abraço a Tchau, todos. Tchau, tchau. Tchau, abraço, gente. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós?
40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento. Ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina, quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação.